Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 6 hábitos que você pode incluir na sua rotina, que podem te ajudar a se desviciar e a usar as redes sociais por menos tempo. Como eu dividi com vocês no vídeo anterior, já tem mais de 1 ano que eu não uso Facebook e Instagram. Hoje em dia eu utilizo aqui YouTube, que também acredito que seja vista como uma rede social, mas é uma plataforma de busca também, então você consegue filtrar muito melhor o tipo de conteúdo que você assiste, e os conteúdos são conteúdos mais longos, então você consegue extrair um pouco mais de ensinamento, um pouco mais de conhecimento desses vídeos, o que para mim nesse momento é uma prioridade. Eu também continuo utilizando o WhatsApp, que eu não tenho certeza se é considerada uma rede social, mas eu utilizo porque por mais que você vá ali, possa até se distrair com a quantidade de mensagens que tiver para responder, não tem tanta informação chegando e muitos vídeos e muita coisa te estimulando a ficar presa ali. Eu me chamo Julia Reis, esse aqui é o canal Livre Ser, onde eu compartilho conhecimento sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, tudo com aplicações práticas para a gente conseguir viver uma vida cada vez mais autêntica, real e livre. As redes sociais têm algoritmos que trabalham o tempo todo para fazer com que a sua experiência seja cada vez mais personalizada e que você receba cada vez mais vídeos, fotos e notícias que você tem interesse, e tudo isso para que você passe o máximo de tempo possível do seu dia por lá. E grandes marcas também estão por lá, estão por aqui. Então é mais interessante que quanto mais vista essas marcas são, quanto mais vistos os vídeos são, mais eles serão lembrados. Então uma forma mesmo literalmente de influenciar você no sentido de o que você pensa, às vezes até o que você come, como você gasta o seu dinheiro. E às vezes você entra ali, talvez no seu Instagram, para responder uma mensagem de um amigo, começa a assistir uma sequência de vídeos, quando você percebe, você já passou 2, 3 horas do seu dia ali. E acontece que os smartphones hoje em dia, eles têm incontáveis funções na nossa vida, é calendário, lanterna, relógio, despertador. Aí fica mais complicado, mais difícil a gente se desvincular de estar com o celular na mão o tempo todo. E aí que vem o primeiro hábito que eu quero passar para você. Se você puder, se você conseguir, seria transferir as funções do seu celular para outros objetos. Por exemplo, talvez você ter um relógio de pulso ou mesmo ter um despertador para você tirar essas funções do seu celular e conseguir passar menos tempo com ele na mão ou passar menos tempo sendo dependente dele. O segundo hábito que eu indicaria para você seria deixar o seu celular o mais afastado de você possível, fisicamente mesmo. Eu sei que tem pessoas que às vezes estão esperando uma notícia ou precisam receber informação do filho na escola ou algo assim. Eu entendo que para algumas pessoas essa dica seja um pouco fora da casinha, sim. Mas se não é o seu caso, se isso para você não é uma prioridade, tenta quando você estiver trabalhando, ou quando você estiver sentado para escrever alguma coisa, ou ler, ou simplesmente assistir no seu momento de lazer, assistir um vídeo, ou uma série, ou um filme. Se você não for assistir no celular, tenta deixar o celular longe de você, o mais afastado possível. E eu tenho certeza que isso vai criar, sim, um novo comportamento, vai acostumar o seu corpo a não ter o celular na sua mão e não ter as redes sociais, porque eu acho que uma coisa acaba puxando a outra. Você abre para ver uma foto, daí a pouco você responde um amigo na rede social, daí a pouco você está perdido lá por horas assistindo vários vídeos, entende? Então, eu não sei se você já até leu o livro Hábitos Atômicos, mas o autor, ele indica isso, de que quando você quer mudar um hábito, quando você quer tirar um hábito da sua vida, quanto mais você dificulta esse hábito, quanto mais você afasta esse hábito da sua rotina, mais fácil fica para você mudar esse hábito. É como se você quisesse, sei lá, talvez deixar de fumar. E aí, se você tem uma carteira de cigarro ali disponível para você fumar, vai ser mais difícil de você parar de fumar, mas quando você limita o seu acesso ao cigarro, fica
fica mais difícil você sair de casa, ir lá comprar o cigarro, sendo que você já que você interiorizou que você quer deixar de parar de fumar cigarro. Então você vai afastar o hábito de você, diminuir as facilidades, diminuir o acesso e vai ficar mais fácil para você tirar aquele hábito da sua rotina. A terceira dica é deixar o seu celular sem notificações. Quando você recebe uma notificação, essa notificação meio que se torna um gancho para você abrir outros aplicativos que tem por ali. Então, igual eu disse, né, se você não tem essa coisa você necessita mesmo ter o celular na mão o tempo todo, se você deixar o seu celular para não receber notificações e avisar algumas pessoas que possam entrar em contato com você, que você não está recebendo notificações, pode te ajudar a diminuir esse vício, diminuir essa necessidade de estar com o celular na mão e, consequentemente, abrir as redes sociais ali a cada 5 minutos. Quarto hábito que eu indico seria você transferir as respostas e as conversas apenas para um aplicativo, por exemplo, o WhatsApp. Quando você abre... Cara, eu tô batendo muito nessa tecla, mas é porque sempre foi muito real isso para mim, assim. Eu abria o aplicativo para a rede social para responder uma pessoa, eu acabava me perdendo ali por mais tempo do que eu deveria. E observei até isso, quando eu coloquei para responder as pessoas só no WhatsApp, ficou muito mais fácil, porque ali ainda sendo uma rede, ainda podendo tomar tempo seu, se você for bater papo ali muito longo, tem menos estímulos e o algoritmo não é um algoritmo que trabalha para te manter ali tão aceso e tão assistindo uma coisa atrás da outra, não é tão hiperdopaminérgico assim. Então, quando você educa as pessoas a te mandar mensagem só num aplicativo, você abre menos telas, abre menos abas e diminui a quantidade de distrações que você tem, porque um aplicativo de mensagem, ele não tem tanta coisa ali interessante para você ficar perdendo tempo. E o quinto hábito, que é você verificar o tempo que você usa de redes sociais, que você consegue verificar isso dentro da própria rede social, é limitar esse tempo. Inclusive, eu coloquei no e-book que eu escrevi, que é o Detox Digital, um guia prático para você repensar a sua presença nas redes sociais, verificar esse tempo e vamos supor que são 3 horas, você reduzir esse tempo pela metade. E aí, quando você for colocar ali o limite de tempo que você quer utilizar aquela rede por dia, você coloca a metade. Se você tem o hábito de usar 3 horas, você coloca um tempo limite ali de 1h30. E assim, vai acontecer provavelmente de você ignorar aquele tempo limite e continuar usando, porque 1h30 parece muito tempo, mas quando a gente está viajando ali nas redes sociais, é um tempo que passa assim. Então, a questão aqui nem é necessariamente você cortar esse tempo, colocar esse tempo limite e respeitar ele de forma assim super disciplinada. A ideia é você até mesmo tomar consciência do quão rápido passa 1h30, 2 horas ali dentro das redes. Você já toma consciência de que é muito rápido, você se distrai e já se passou 1h30, entende? Então, assim, você tomar essa consciência do tempo que você consome ali. E aí, a sexta dica é uma dica um pouco mais light. É a questão de você definir um horário do seu dia para você conseguir ficar ali realmente acessando as suas redes. Tem até um pouco a ver com a quinta dica, né? Mas é um tempo para você acessar ali as suas redes por dia, por exemplo. Você chega talvez às 20 horas em casa do trabalho. Das 20 às 21 você quer mexer no seu celular, quer ficar ali assistindo vídeo, quer assistir ver o que está acontecendo nas redes sociais, assistir os stories das outras pessoas. E aí você pega essa hora de 20 às 21 para você fazer isso de forma livre, sem ficar se policiando. Porque eu entendo que quando a gente está, talvez assim, muito acostumado a fazer uma coisa, ir lá e arrancar isso de vez, talvez não seja a estratégia mais inteligente a se fazer. Então, quando você vai limitando esse tempo de tela, vai limitando qual horário do dia você vai usar ali de forma tranquila, de forma livre, dá uma sensação de controle sobre a sua própria vida, sobre as suas próprias decisões um pouco maior. Você não fica tipo assim, meu Deus, eu tenho que sair do 0 e ir para o 100 assim em 2 segundos. Não funciona assim.
E essas foram as 6 dicas principais que eu deixo aqui para você, de hábitos para você implementar. Talvez você não precise implementar todas, você veja qual aí que faz mais sentido para você, qual que conversa mais com a sua realidade. Igual eu falei no começo, tem pessoas que têm filhos, por exemplo, ou cuida de alguém, ou está esperando uma ligação de um trabalho, uma resposta, enfim, e não consegue ficar longe do celular, mas às vezes essa pessoa consegue limitar o tempo dela dentro das redes sociais. Então, assim, são 6 dicas, mas você não precisa implementar todas para ter um resultado. E é isso, eu te desejo que você conscientize-se um pouco mais sobre as redes sociais, porque elas têm o seu lado positivo, sim, mas tudo em excesso faz mal, como a gente bem sabe. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que tenha te ajudado de alguma forma. Te vejo no próximo. Se cuida. Tchau.